Muito bem, nesta aula nós vamos aprender sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, passando pelos órgãos normativos, as entidades supervisoras e os operadores. Também iremos mostrar quais são os mercados que fazem parte do SFN. Então, sem muita delonga, vamos lá, vamos começar. Este assunto, apesar de ser bastante simples, ele também é bastante abordado em provas de concursos públicos. E você vai ver, porque nós iremos resolver algumas questões e aí dá para você ter uma ideia de como que as bancas, nós vamos apresentar aqui não somente um tipo de banca, mas várias bancas, dá para você entender como que elas abordam este assunto da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Muito bem, na aula anterior você aprendeu o que é a intermediação financeira. E nela você viu que a intermediação é um fluxo de recursos entre agentes superavitários e agentes deficitários. Este fluxo organizado, coordenado, dirigido pelas instituições financeiras. Daí, intermediação financeira, exatamente porque as instituições estão ali no meio dos agentes superavitários e dos agentes deficitários, captando recursos dos primeiros e repassando esses recursos para os últimos. Bom, agora o que é o Sistema Financeiro Nacional? Eu vou definir para você o sistema financeiro da seguinte forma: é um conjunto de órgãos, de entidades e de outras instituições que atuam de forma direta ou indireta na intermediação financeira. É isso. Então nós vamos, a partir de agora, conhecer vários entes que vão, de alguma maneira, estar atuando naquilo que nós entendemos que é a intermediação. Alguns vão estar atuando de forma indireta, ou seja, não estarão captando recursos dos agentes superavitários e repassando-os para os agentes deficitários, mas estarão ali realizando a tarefa de normatizar, de regular essas operações, os vários serviços que acontecem aí na intermediação financeira. Mas antes disso, nós vamos aqui trazer também uma definição do próprio Banco Central sobre o Sistema Financeiro Nacional. O que eu acabei de falar para você nada mais é do que uma definição aqui do professor Juca, né? Vamos trazer também aqui a definição que nós temos ali extraída do site do Bacen, e ela diz o seguinte: o Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. Veja, promovem, como eu disse, alguns de forma direta ou indiretamente. Isso é importante porque daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o que é o subsistema normativo e o que é o subsistema operativo ou de intermediação. Ambos se relacionam com essa forma de atuar na intermediação financeira. Ou seja, um dos subsistemas vai atuar de forma direta, enquanto outro dos subsistemas vai atuar de forma indireta, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte de seus ativos, pagam as suas dívidas e realizam seus investimentos. Bom, dito isso, vamos aqui seguindo, apresentando para vocês qual é a legislação relevante para o estudo do Sistema Financeiro Nacional. Eu não vou demorar aqui falando uma por uma das leis, né, o que elas abordam. Isso nós vamos ver
durante o nosso curso, mas eu acho interessante apresentar isso aqui para vocês, porque muitas vezes o aluno ele quer aprofundar seus estudos estudando a letra da lei. Nós temos visto que algumas bancas, inclusive, e eu quero chamar sua atenção para uma das bancas que faz mais concursos de carreiras bancárias, que é a Sesgran Rio, nos últimos concursos ela tem trazido questões em prova que trazem exatamente a letra da lei. Para você que não sabe o que é a letra da lei, é exatamente como ela está escrita no seu texto original. As bancas têm pego um recorte do texto da lei e colocado no caderno de provas, para verificar se o aluno conhece também o texto da lei. Por isso eu julgo importante que nesta aula você conheça qual é a relação de leis relevantes para o nosso estudo. Vamos começar aqui com a Lei 4595 de 1964, essa aqui que eu chamo de certidão de nascimento do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Foi esta lei que reorganizou o nosso SFN, que deu origem ao Conselho Monetário e também ao Bacen, ok? Não vou falar de todas, como eu já disse, quero trazer para você também uma lei que é de alguma forma relevante, que é a Lei 9.069 de 1965, a Lei do Plano Real. Essa lei ela é importante porque ela deu uma reorganizada no Conselho Monetário Nacional, da forma que ele está organizado até nos dias atuais. É também, de certa forma, relevante para o nosso estudo. Quero também destacar para você aqui a Lei Complementar número 179 de 2021, a lei que trouxe para o Banco Central a sua autonomia. Uma lei recente, né? Nós estamos aqui falando de uma lei de 2021, ela ainda não foi abordada em provas de carreiras bancárias de forma contundente e vai sim aparecer a qualquer momento nos nossos cadernos de provas. Bom, as outras leis são leis também bastante interessantes, vale a pena que você busque o texto de cada uma delas e, havendo tempo para você estudar, você sim faça duas leituras do texto da lei. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar então. Vamos agora apresentar aqui como está organizado o Sistema Financeiro Nacional. Este é o organograma do SFN. Nós começamos aqui a entender que este organograma em forma de tabela, ele está organizado em colunas, onde estão aqui os mercados, e ele também está organizado em linhas, onde estão aqui os níveis de, vamos dizer assim, administração do Sistema Financeiro Nacional. Comecemos rapidamente pelos mercados. Então, dentro do nosso sistema financeiro, nós temos aí o mercado monetário. Você vai ter aulas aqui futuramente sobre este mercado. É o mercado do dinheiro. É através deste mercado monetário que o Banco Central ele realiza a política monetária nacional, ele realiza a valorização, a defesa do poder de compra da nossa moeda e ali o controle ou o combate da inflação. Temos também o mercado de crédito, muito conhecido por mim, por você, é o mercado dos empréstimos, dos financiamentos, o mercado onde nós obtemos crédito junto às instituições financeiras. Mercado de capitais é o mercado ali onde nós temos a Bolsa de Valores como a principal entidade deste mercado, sendo ele supervisionado pela Comissão de Valores Mobiliários. É neste mercado onde são negociadas as ações, as debêntures e outros valores mobiliários. Vamos estudá-los também no decorrer do nosso curso. Temos também o mercado de câmbio, o mercado onde há ali as trocas entre moedas, né? Real por dólar, dólar por iene, iene por euro, por libras, etc. É um mercado bastante interessante e ele tem sido bastante abordado nas últimas provas de carreiras bancárias. Temos também o mercado de seguros.
E agora você começa a ver que aqui nós temos uma segunda coluna, né? Nesta primeira coluna nós temos moeda, crédito, capitais e câmbio. Já na segunda coluna nós temos aí o mercado de seguros. Nós falamos seguros, mas ele aborda tanto os seguros como os resseguros, a capitalização e a previdência aberta. E por fim, nós temos aí o mercado de previdência fechada, onde atuam os chamados fundos de pensão. Você vai entender ainda nesta aula qual é a diferença, ainda que de forma simplória, sem muito aprofundamento, qual é a diferença entre uma previdência aberta e uma previdência fechada. Eu não vou deixar você sem saber essa diferença, ainda que seja de forma básica. Tudo bem? Mas aí você tem a previdência aberta dentro da área de seguros e você tem a previdência fechada dentro da área de previdência fechada. Muito bem, então agora nós vamos falar sobre os níveis de administração dentro do sistema financeiro nacional. Para início de conversa, nós temos aqui os órgãos normativos. Esses órgãos normativos são aqueles que vão regular vários mercados, são as autoridades máximas dentro de cada área de competência. Comecemos pelo Conselho Monetário Nacional, que é a autoridade máxima quando o assunto é moeda, crédito, capitais e câmbio. O que faz o Conselho Monetário Nacional? É ele quem vai criar as normas gerais para esses 4 assuntos que acabamos de falar. Temos também o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é aí o órgão máximo do mercado de seguros, que vai criar as normas gerais para seguros, resseguros, capitalização e previdência aberta. Temos também o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o órgão máximo quando o assunto é a previdência fechada. Veja, quais são as funções que reúnem os órgãos normativos? Os órgãos normativos, na verdade, eles têm a sua principal função, a normativa, função normativa. Ou seja, eles apenas criam normas, eles são autoridades máximas, eles apenas deliberam, eles apenas mandam, eles apenas ordenam por meio dessas normas gerais. Na sequência, nós temos aí as entidades supervisoras. E qual é a tarefa principal das entidades supervisoras? É cumprir e fazer cumprir as normas emanadas dos órgãos normativos. Vou te dar um exemplo. Sendo aqui o Conselho Monetário Nacional o órgão máximo quando o assunto é moeda, o que vai fazer o nosso Banco Central? Nosso Banco Central, que é uma entidade supervisora, ele é o primeiro a cumprir as ordens do Conselho Monetário Nacional, mas também é ele quem faz os operadores cumprirem. Por isso, eu digo, a principal tarefa das entidades supervisoras é cumprir e fazer cumprir as normas emanadas dos órgãos normativos. Ok? Não somente o Bacen, mas a CVM. Aqui, ó, no caso, o Banco Central, ele vai ser a entidade supervisora da moeda, do crédito e do câmbio, enquanto a CVM é a entidade supervisora do mercado de capitais. Ok? Então, quais são aí as funções desempenhadas pelas entidades supervisoras? Elas têm a função normativa, sim, tanto os órgãos normativos, Conselho Monetário, Conselho de Seguros, Conselho de Previdência, têm essa função normativa, como as entidades supervisoras também têm esta função. E aí vem a pergunta, professor, qual é a diferença entre normas do Conselho Monetário Nacional e normas do Banco Central, por exemplo? A diferença é a seguinte: as normas do Conselho Monetário Nacional são normas gerais, são normas
mais genéricas, sem muito aprofundamento, sem muito detalhamento. Já as normas do Banco Central são normas mais detalhadas, são normas mais esclarecedoras, que entram nas minúcias da execução da ordem dada pelo Conselho Monetário Nacional. Você vai aprender neste curso que existem as resoluções. Resolução é um tipo de norma, as resoluções do Conselho Monetário Nacional, e existem também as resoluções do Banco Central. E você vai perceber que tanto uma como outra guardam essas diferenças que eu acabei de te falar. As normas do Conselho são normas gerais. As normas do Banco Central são normas mais específicas, mais detalhadas, são normas mais esclarecedoras. Entendido agora? Então é isso. Da mesma forma vai acontecer com a CVM, né? Ela deve cumprir e fazer cumprir as normas do Conselho Monetário Nacional. E também aqui, ó, a SUSEP, cumprir e fazer cumprir as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados, e a Previc, da mesma forma, para o Conselho de Previdência Complementar. Bom, quais são as funções, então, professor? Nós temos aí a função normativa, né, para as entidades supervisoras. Nós temos a função executiva, veja, cumpre, executa, faz cumprir, normatiza, ok? Então, ó, a função normativa, a função executiva, nós temos a função fiscalizadora, tá? Então, enquanto os órgãos normativos têm ali como principal ou única função a função normativa, as entidades supervisoras guardam aí pelo menos 3 funções: normativa, executiva e fiscalizadora. E aí você vai perguntar, Juca, quem eles vão fiscalizar? Eles, né? Elas, melhor dizendo, as entidades supervisoras vão fiscalizar os operadores, que é aqui a nossa terceira categoria aqui nos níveis de administração do Conselho Monetário Nacional. E quem são os operadores? São aquelas instituições que nós temos contato com elas. São elas que vão realizar de forma direta a intermediação financeira. Lembra que há pouco tempo atrás eu falei que existem, né, instituições e órgãos que vão atuar de forma direta, enquanto outros vão atuar de forma indireta na intermediação financeira? Então é isso, os operadores, eles vão atuar de forma direta. Para você entender o que é atuar de forma direta, basta você se lembrar que eles de fato vão captar recursos dos agentes superavitários. Ou seja, por exemplo, nos bancos nós vamos abrir uma conta, nós vamos fazer depósitos nesta conta, vamos abrir uma caderneta de poupança, vamos aplicar o nosso dinheiro ali, aplicar em CDB, em RDB, em LCI, em LCA e em vários outros investimentos. Ou seja, nós vamos colocar o dinheiro ali nos bancos. E os bancos também vão fazer o quê? Eles vão conceder crédito para os agentes deficitários. Então, isso é atuar de forma direta na intermediação financeira. Mas não somente os bancos, as caixas econômicas. E aqui você começa a ver que há uma diferença entre bancos e caixas econômicas, mas isso é assunto para as próximas aulas. Temos também as cooperativas de crédito, instituições de pagamento, né? Nós temos aí as administradoras de consórcios, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, demais instituições não bancárias, todas nós iremos estudar no nosso curso. Aqui no ramo do mercado de capitais, nós temos a Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros. No ramo de seguros, as seguradoras e resseguradoras, as sociedades de capitalização, as entidades abertas de previdência complementar, e no ramo de previdência fechada, nós temos as entidades fechadas de previdência complementar, as conhecidas fundos de pensão. E aqui eu quero trazer um destaque para você. Juca, eu já vi que quando se fala de entidade aberta, né, de previdência complementar, nós estamos no ramo de
seguros. Já quando o assunto é entidade fechada de previdência complementar, os chamados fundos de pensão, nós estamos aqui no mercado de previdência fechada. Aí vem a pergunta, Juca, qual é a diferença entre a previdência aberta e a previdência fechada? Olha, eu vou trazer para você uma diferença básica, ou seja, nós não vamos aprofundar nisso agora, tudo bem? Então vamos lá, para você entender, a previdência aberta, ela é acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode chegar a uma seguradora, a um banco, por exemplo, e contratar um plano de previdência aberta, visando ter uma renda futura, né, a chamada aposentadoria privada. A priori é essa a definição de uma previdência aberta. Volto a dizer para você, eu não estou aprofundando neste conceito. Não para por aí, mas nós vamos aqui trazer apenas desta forma para que você entenda uma diferença básica. Tudo bem? Então você contrata a previdência aberta, qualquer pessoa, tanto pessoa física como pessoa jurídica, pode contratar este plano de previdência aberta em qualquer banco ou em uma seguradora, por exemplo. Já a previdência fechada, não. A previdência fechada, para você ter acesso a ela, você precisa ter um vínculo empregatício. Como o próprio nome sugere, a previdência ela é fechada para um grupo de funcionários ou de servidores públicos. Daí você entende que a previdência fechada ela pode ser ofertada para os servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e para empregados de determinadas empresas. Vou te dar exemplo. Os servidores públicos da União, eles têm uma previdência própria, fechada. Só tem acesso a ela quem é servidor público da União, que é o FUNPRESP, o Fundo de Pensão aí dos servidores públicos da União. O Distrito Federal também tem a sua previdência fechada, o IPREV. O que é o IPREV? O Fundo de Pensão dos servidores públicos do Distrito Federal. Assim também vai acontecer com os estados, com os municípios e assim também pode acontecer com determinadas empresas. Vou te dar um exemplo. O Banco do Brasil, ele disponibiliza para os seus empregados o PREVI, ou PREV, como alguns preferem chamar. O que é o PREV, ou a PREV, ou PREVI? É o Fundo de Pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Da mesma forma, a Caixa Econômica Federal tem o FUNCEF. Da mesma forma, a Petrobras tem o Petros, os Correios têm o Postales, o Banco Central tem a Centros. Ok? São os fundos de pensão desses servidores, dessas determinadas empresas. Você, quando for aprovado no seu concurso, para o banco que você está estudando, muito provavelmente você vai ter ali acesso ao fundo de pensão daquela empresa. Só pode participar deste fundo de pensão e ter acesso à aposentadoria privada que ele promove no futuro as pessoas que têm esse vínculo empregatício com essas empresas ou com esses entes federativos. Ficou claro para você a diferença entre previdência aberta e previdência fechada? Agora preste atenção, é importante você saber que a previdência aberta, ela é regulada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e supervisionada pela SUSEP, enquanto a previdência fechada é regulada pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar e supervisionada, fiscalizada pela Previc, ok? Dito isto, para a gente encerrar a nossa aula e partirmos para alguns exercícios, eu quero te apresentar agora o que é o subsistema normativo e o subsistema operativo do Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá para você entender. O que eu marcar aqui, ó,
com essa cor roxa é o que nós chamamos de subsistema normativo. Você vê que o subsistema normativo, ele reúne os órgãos normativos e as entidades supervisoras. E aí vem, né? Juca, por que recebe esse nome? Porque aqui estão os órgãos e as entidades que criam as normas que regulam o sistema financeiro nacional. Tanto esses órgãos normativos como as entidades supervisoras vão atuar de forma indireta na intermediação financeira. É simples você entender isso. Como assim, professor, atuar de forma indireta? Veja, o Banco Central. O Banco Central, ele não capta recursos dos agentes superavitários. O Banco Central não empresta recursos para os agentes deficitários na forma de empréstimos, de financiamentos. Eu sei que alguns alunos que já conhecem o conteúdo de conhecimentos bancários podem estar dizendo assim, professor, mas o Banco Central empresta para as instituições financeiras. É verdade, mas as instituições financeiras, elas não são os agentes deficitários na intermediação. O Banco Central, inclusive, só pode emprestar para as instituições financeiras e ele o faz com um viés de política monetária. O Banco Central faz isso para ofertar liquidez para a nossa economia, para regular a taxa de juros e para controlar a inflação. O Banco Central não o faz como uma instituição financeira faz para um agente deficitário que necessita ali de um empréstimo ou de um financiamento para realizar um objetivo pessoal. Não é assim que o Banco Central empresta recursos, entende agora? Então o Banco Central, ele atua de forma indireta na intermediação financeira, inclusive isso já foi objeto de prova e muita gente errou pensando que o Banco Central atuaria de forma direta na intermediação financeira, o que não é verdade, ok? Então todos esses que estão aqui dentro do subsistema normativo, eles elaboram normas que regulam o sistema financeiro nacional. Agora vamos falar sobre o subsistema operativo. Vamos lá para você entender. O subsistema operativo é este aqui, ó, que eu estou delimitando nessa cor laranja. É onde estão reunidos os operadores do sistema financeiro nacional. E dentro do subsistema operativo não há pessoas, entidades, órgãos que regulam o SFN. Eles tão somente realizam a intermediação e tão somente operam dentro do sistema financeiro nacional. Esse subsistema operativo também é chamado em alguns concursos de algumas bancas como subsistema de intermediação. Então veja, tanto subsistema operativo como subsistema de intermediação estão aí, né, se referindo ao mesmo campo aqui dentro do nosso sistema financeiro nacional. Bom, para a gente concluir esta aula, quero chamar sua atenção para 2 pontos que eu não poderia passar batido aqui nesta aula. São eles os seguintes. Você vê que aqui, ó, quando nós falamos de corretoras e distribuidoras, nós temos aqui um asterisco. Esse asterisco, ele significa o seguinte: as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, não vou agora defini-las porque não é o objeto da nossa aula, nós faremos isso mais adiante, mas essas instituições, elas tanto são supervisionadas pelo Banco Central como pela CVM. Juca, elas estão aqui, ó, abaixo do Bacen, não abaixo da CVM. Sim, mas o asterisco chama a sua atenção para isso. Elas são subordinadas à fiscalização, à supervisão, tanto de um como do outro. E isso se explica pelo seguinte: as corretoras e distribuidoras, elas podem atuar no mercado de capitais, que é supervisionado pela CVM, como elas também podem atuar no mercado de câmbio e no mercado financeiro, que são supervisionados pelo Banco Central. Então veja como elas podem ali atuar em vários mercados. No momento em que elas estiverem atuando em um mercado
que é regulado pelo Banco Central, elas estarão sendo fiscalizadas pelo Bacen. No momento em que elas estão atuando em um mercado que é regulado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, elas estarão sendo fiscalizadas pela CVM. Entendido agora? Então, essas instituições, elas são supervisionadas tanto por um como por outro. A segunda observação está aqui também, ó, 2 asteriscos aqui, ó. Se refere às instituições de pagamento. Vou te dar exemplo. Bom, até o momento em que eu gravo esta aula, esses exemplos se referem a instituições de pagamento, ok? Pode ser que num determinado momento eles mudem, né? Deixem de ser instituições de pagamento e passem a ser um outro tipo de instituição. Isso é comum, inclusive, acontecer com as instituições de pagamento. Mas voltando, no momento em que eu gravo esta aula, o Nubank é uma instituição de pagamento. Mercado Pago, PicPay, PagSeguro. Nós temos aí também o C6 Bank. Todos estes são instituições de pagamento. Tudo bem? São regulados, são autorizados a entrar em funcionamento, são fiscalizados pelo Banco Central do Brasil. Realizam uma atividade de relevância dentro da economia, mas não integram o sistema financeiro nacional. É isso mesmo. Eles não fazem parte do sistema financeiro. Aí você pergunta, mas Juca, mas está dentro do organograma. Veja, eu retirei o organograma lá do site do Banco Central e estou te apresentando da forma que está lá originalmente. Mas aqui nós temos 2 asteriscos, dizendo, afirmando, essas instituições de pagamento, elas não compõem o sistema financeiro nacional, apesar de serem reguladas pelo Banco Central e apesar de realizarem trabalhos, serviços que são de grande relevância dentro da nossa economia. Entendido agora? Muitos de nós temos conta, né? E aquela conta não é uma conta corrente, é uma conta de pagamentos, ok? E nós movimentamos aquela conta. Nós fazemos Pix, né? Transferências diversas, pagamentos, tanto que o nome é instituição de pagamento. Fazemos pagamentos de boletos, de cartões de crédito. Nessas instituições, muitos serviços são prestados por elas, elas são bastante relevantes, mas eu quero trazer isso para você, que elas não integram o sistema financeiro nacional. E isso é muito importante. Por quê? Porque já apareceu uma questão de prova dizendo o seguinte, que o Banco Central supervisiona instituições fora do âmbito do sistema financeiro nacional. E muita gente errou. Muita gente errou porque como assim o Banco Central supervisiona instituições fora do sistema financeiro nacional? Está errado, quando na verdade a questão estava certa. Por quê? Porque ele supervisiona, por exemplo, as instituições de pagamento e elas não integram o sistema financeiro nacional. Tudo bem? Dito isso, essas 2 observações que são importantes, que são relevantes para o nosso estudo, vamos partir aí para as nossas questões de prova. A primeira delas, nós temos aqui uma questão da banca Sesgran Rio de 2014, bastante antiga, mas bem relevante aqui para os nossos estudos, tudo bem? Diz assim a questão: atualmente o sistema financeiro nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadores. Um dos órgãos normativos que compõem o sistema financeiro nacional é o... Então veja, a questão simples, ela só quer saber se você sabe quais são os órgãos normativos, né? E aí nós já sabemos, é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom, a nossa resposta aqui só pode ser a letra C, Conselho Monetário Nacional. Questãozinha fácil, mamão com açúcar, não é verdade? Vamos lá, vamos seguir. Sesgran Rio 2015, Banco do Brasil. Dentre alguns dos órgãos normativos integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
pode-se considerar. Ou seja, uma questão idêntica, né? Abordando a mesma coisa que a questão anterior, só quer saber se você sabe quais são os órgãos normativos. Então vamos lá. Letra A já está errada porque começa com a CVM. E como nós vimos, a CVM, ela é uma entidade supervisora, não é um órgão normativo, tudo bem? Veja, ela tem funções normativas, tanto que está dentro do subsistema normativo, mas não é um órgão normativo, é uma entidade supervisora. Vamos lá. Então a letra A já está errada porque começa com a CVM e a SUSEP, que de igual modo, ambas aí são entidades supervisoras. Letra B, Banco Central do Brasil, também já começou errada, né? Bacen e Previc, ambos são entidades supervisoras, não são órgãos normativos. Letra C, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e Conselho Nacional de Previdência Complementar. A primeira é uma entidade supervisora, o outro é um órgão normativo. A questão não está correta, né? Porque ambos deveriam ser órgãos normativos. Letra D, Ministério da Fazenda, sequer foi citado dentro do nosso sistema financeiro nacional, tá bom? Comissão de Valores Mobiliários é entidade supervisora. Nosso gabarito só pode ser a letra E, que diz Conselho Monetário Nacional e Conselho Nacional de Seguros Privados. Questão tranquila, questão fácil também. Vamos lá. FGV 2023, Câmara dos Deputados. A supervisão é fundamental para garantir a estabilidade, a integridade e a confiança no sistema financeiro nacional. Assinale a afirmativa correta sobre os supervisores do sistema financeiro nacional. Quero chamar sua atenção que essa questão ela caiu numa prova da Câmara para o cargo de consultor legislativo, um concurso aí que é, né, dos mais disputados, dos mais desejados, com os salários e as condições de trabalho melhores que nós temos aí no mundo dos concursos. Veja, vamos ver como que a gente resolve essa questão. Então vamos lá. Letra A. A CVM supervisiona intermediários, como corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Esse item está correto. Lembre-se do que eu falei aqui, nesse asterisco. Corretoras e distribuidoras são supervisionados tanto pelo Banco Central como pela CVM. Aí a questão da Câmara dos Deputados abordou exatamente isso, se o aluno tem conhecimento disso, tudo bem? E esse é o nosso gabarito, com certeza, letra A. Vamos para a letra B. A SUSEP supervisiona entidades fechadas de previdência complementar. Não, a SUSEP supervisiona entidades abertas. Quem supervisiona as fechadas é a Previc. Item errado, nem vou continuar a leitura, tudo bem? Vamos lá para a letra C. O Conselho Monetário atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, coletando informações sobre transações financeiras suspeitas. Veja, o Conselho Monetário Nacional, ele não executa absolutamente nada. Você vai ver isso na nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre o Conselho Monetário, ok? Ele não atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Ele não coleta informações sobre transações financeiras, porque aqui, coletar é um verbo de execução, e isso não cabe ao Conselho Monetário. O Conselho Monetário Nacional é órgão normativo. Ele apenas cria normas para o sistema financeiro nacional e não tem função executiva. Você viu na aula que a função do Conselho Monetário é tão somente a função normativa. Esse item estaria correto se ele se referisse ao COAF, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, né? Ele sim realiza o que está aqui na nossa letra C. Vamos para a letra D. O Conselho Monetário Nacional é o principal órgão regulador e supervisor das instituições financeiras no Brasil. Não. Regulador, sim. Supervisor, não. Quem vai supervisionar as instituições financeiras é o Banco Central. Letra E. A Previc supervisiona produtos de previdência complementar, como PGBLs e VGBLs, oferecidos por seguradoras. Não, a Previc não supervisiona seguradoras.
Ela supervisiona os fundos de pensão, as entidades fechadas de previdência complementar. Também não supervisiona instituições financeiras. Aqui tem dois erros, né, em relação à Previc. Muito bem, vamos lá, vamos para mais uma questão. IADES 2024 diz assim: o Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Veja que esse aqui é o conceito do Sistema Financeiro Nacional que eu trouxe para vocês nesta aula e que a banca IADES também copiou lá da mesma fonte, né, do site do Banco Central e colocou aqui nesta questão. Com base nos conhecimentos acerca do Sistema Financeiro Nacional, assinale a alternativa que apresenta instituição pertencente ao subsistema de intermediação. Veja, aqui exige de você o conhecimento sobre o subsistema de intermediação. Nós vimos, né, que existe o subsistema normativo e o subsistema operativo, que também pode ser chamado subsistema de intermediação. Então, vamos lá. Qual instituição pertence ao subsistema de intermediação? Letra A, Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Não. Letra B, Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Não. Conselho Monetário Nacional, o CMN. Não. Banco Central, Bacen. Não. Só nos restou a Caixa Econômica Federal. Sim, ela faz parte do subsistema operativo ou de intermediação do Sistema Financeiro Nacional. Bom, Instituto Access 2024 do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, são exemplos de órgãos normativos, entidades supervisoras e entidades operadoras, respectivamente. O primeiro deve ser um órgão normativo, a segunda deve ser uma entidade supervisora e a terceira deve ser uma entidade operadora. Vamos lá. Letra A, Conselho Monetário Nacional. Sim, órgão normativo. Comissão de Valores Imobiliários. Sim, entidade supervisora. Bolsa de Valores. Sim, entidade operadora. Nosso gabarito. Letra A. Letra B, Comissão de Valores Imobiliários. Já começa errado, porque tem que começar com um órgão normativo. Ok? Letra C, Conselho Monetário Nacional. Ok, órgão normativo. Bolsa de Valores, não, porque na sequência deve ser uma entidade supervisora. Letra D, Bolsa de Valores, já começou errado, porque deveria começar com um órgão normativo. Ok? Então vamos lá. Mais uma, Sebrasp 2024. Assinale a opção em que são apresentadas corretamente as entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. Letra A, Conselho Monetário Nacional, já está descartado porque é órgão normativo. Letra B, Comissão de Valores Mobiliários, ok. Conselho Monetário Nacional, não. Isso aí torna a letra B errada. Letra C, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central. Nosso gabarito aqui é a letra C. Letra D, Superintendência Nacional de Previdência Complementar e Conselho Monetário. O Conselho Monetário tornou o item errado. Letra E, Banco Central do Brasil e Casa da Moeda. Casa da Moeda não é entidade supervisora, ok? Então é isso, nosso gabarito aqui é a letra C. Muito bem, então é isso aí, nós fechamos aqui esta aula sobre o Sistema Financeiro Nacional. Nós aprendemos sobre os órgãos normativos, as entidades supervisoras, os operadores, os mercados que fazem parte do sistema financeiro, mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais, mercado de câmbio, mercado de seguros. Você já sabe que engloba, né, os submercados, vamos dizer assim, e o mercado de previdência fechada. Bom, eu espero que você tenha aprendido bastante com esta aula, uma aula rápida, uma aula simples, mas uma aula que traz aí conteúdo que é abordado em várias questões de provas. Vamos lá? Vamos para a próxima aula. Até lá!